E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Marinho do Guia da Engenharia e hoje eu vou te ensinar como dimensionar um tubulão, certo? Então, se você quer aprender como dimensionar um tubulão, certo? A gente já falou aqui no nosso canal os conceitos de tubulão, tubulão a céu aberto, já falamos também o que é um tubulão a ar comprimido e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como dimensionar um tubulão a céu aberto. Então, vamos direto para o conteúdo. É uma questão relativamente simples, ele pede que a gente dimensione um tubulão a céu aberto para uma carga de 2.000 kN, ou 200 toneladas de força. Então, vamos primeiro aqui tentar analisar esse ensaio de sondagem, tentar entender esse ensaio de sondagem. Por que a melhor opção aqui seria um tubulão a céu aberto? Aqui não foi encontrada água, certo? Por toda a minha sondagem, não está mostrando aqui, mas não foi encontrado água na sondagem. Isso já é um ótimo indício de tubulão a céu aberto. Poderia ser melhor se a gente tivesse algum solo com coesão. Aqui a gente tem areia fina, então provavelmente a gente vai ter que utilizar alguma camisa para conter esse solo durante a escavação, certo? Mas a gente pode utilizar um tubulão a céu aberto. Aqui também a gente vê que nossa resistência em uma profundidade baixa é muito pequena. Então é outro bom sinal para se usar tubulão, quando a gente tem capacidade de carga baixa a uma profundidade pequena. Já aqui embaixo eu tenho solos com melhores condições. Então realmente aqui a gente teria que fazer uso de uma fundação profunda. No caso aqui, eu vou escolher o tubulão. Então, onde a gente vai assentar nosso tubulão? A gente poderia assentar, por exemplo, aqui ó, a 5 metros de profundidade. Porém, aqui a 5 metros, como você vê, já tem um NSPT de 17 e teria um de 21 logo abaixo. Eu tenho aqui 2 metros de camada não tão boa de solo. Então, para evitar isso, eu prefiro apoiar logo minha fundação aqui nos 9 metros de profundidade. Certo? Aqui, ó. Certo? Que abaixo dos 9 metros aqui, só vou ter solos bons, certo? Com bons NSPT. Então, bem aqui vai ficar assentado o meu tubulão. Lembrando, pessoal, que o tubulão, o dimensionamento dele são basicamente 3 passos simples. Ó, imagine aqui, vou até desenhar um tubulão aqui para a gente entender. Isso aqui é basicamente um tubulão. Ok? Então, o que eu preciso dimensionar de um tubulão? Preciso dimensionar esse fuste aqui, certo? Vou chamar de D do fuste. Preciso dimensionar essa área da base aqui, vou chamar aqui de D da base, diâmetro da base. E preciso dimensionar essa altura, a altura da base. Dimensionando esses 3 parâmetros, eu dimensionei meu tubulão. Obviamente, às vezes necessita a gente armar, principalmente essa parte inicial aqui do tubulão, certo? Mas isso eu não vou me ater no vídeo de hoje. Caso você queira um vídeo só com dimensionamento da armação do tubulão, deixe nos comentários que a gente providencia para vocês, tá legal? Mas então, agora que a gente já sabe qual a profundidade de assentamento do nosso tubulão, vamos calcular aqui o NSPT médio. Lembrando, pessoal, que a gente pode considerar a área do bulbo, certo? A área de plastificação abaixo do meu tubulão. Então, qual seria esse bulbo? Vamos chutar inicialmente que o diâmetro da base, certo? Isso é uma previsão, vai dar aproximadamente 1,5 m. 1,5 m. Chutando isso, a gente sabe, então, que a gente pode usar 2,5 vezes esse dB como bulbo. Algumas literaturas indicam até 3, mas eu gosto de usar apenas 2,5. Isso vai dar para a gente uma profundidade de bulbo de 3,75 metros. Então, eu posso utilizar todos os valores com até 3,75 metros abaixo da cota de assentamento. Então, eu vou utilizar, no caso, o 26 da cota de assentamento, o 29 e o 38. Então, meu NSPT médio vai ser 26 mais 38 mais 29 dividido por 3. Isso vai dar para a gente um NSPT médio de 31. Tá legal? Então, vamos lá. Como eu falei, são 3 dimensionamentos. Dimensionamento do fuste, da base e da altura. Para dimensionamento da base, a gente precisa determinar a tensão admissível do solo. Para isso, existem alguns métodos. Aqui eu vou mostrar 4 métodos nesse vídeo. Os 2 primeiros são até os mais simples, são o método de Alonso, que é até mais antigo, e o método que a gente encontra no livro do Sintra e Albiero, certo? Então, o método de Alonso, simplesmente, ele usa o NSPT por 30 para achar a tensão admissível do solo em MPa, e o método de Sintra, ele divide por 50, mas ele ainda soma um Q, que é justamente a carga de solo acima da cota de assentamento. Lembrando que para ambos esses métodos, o NSPT máximo é de 20, ou seja, o máximo valor que eu posso dar para o NSPT é 20. Então,
Para o método de Alonso, eu vou ter que a minha tensão admissível, ela vai ser 20 dividido por 30, que vai me dar 0,67 MPa, certo? Já para o Cintra-Albiero, vai ser tensão admissível é igual a 20 dividido por 50. Eu estou usando 20, pessoal, porque lembra que a nossa deu 31. Então, como o valor máximo é 20, estou utilizando 20. Mas Q é a carga de solo acima dessa cota. Então, considerando que a gente vai ter um solo de, por exemplo, 17 kN por metro cúbico, então eu vou ter 0,17, certo? Que multiplica a altura de solo acima dele, 9. Então, isso vai dar para a gente uma tensão de 0,55 MPa. Tá legal, pessoal? Não se percam nas unidades. Então, até agora eu usaria o método de Cintra-Albiero por ir mais a favor da segurança, com 0,55 MPa. Tá legal? Além desse, existe o método do Berberian, que eu também indico, mas eu não vou citar no vídeo, até porque ele se aproxima um pouco dos métodos de Alonso e de Cintra, certo? Mas indico a leitura também do método de Berberian. Além disso, o próprio livro do Cintra, ele nos diz que a gente pode considerar, para calcular tubulões, os métodos de Alck e Veloso e de Decaux-Quaresma, que são métodos geralmente utilizados para estacas. Mas ele fala que a gente pode fazer a consideração de uma estaca escavada e calcular apenas a resistência de ponta. Assim, a gente consegue a tensão admissível na base do meu tubulão. Geralmente, esse dá um valor acima dos encontrados por Alonso e Cintra, mas eu vou calcular aqui para vocês entenderem como se faz. Então, pelo método de Alck e Veloso, eu tenho essa formulação, mesmo lá de estacas, onde F1 para estacas escavadas é 3 e o fator de segurança também vai ser 3. Então, quem vai ser minha tensão admissível? Vai ser K, lembra que o solo lá é areia, certo? Então, é 1, que multiplica NSPT. O NSPT do Alck e Veloso é basicamente o NSPT da cota de assentamento, certo? Então, vamos voltar lá para ver quanto é nossa cota de assentamento. O NSPT é 26, tá legal? Então, aqui, a gente vai usar um NSPT de 26 sobre 3 vezes 3, 9. Isso vai dar para a gente uma tensão admissível de 2,89 MPa, bem acima do 0,55 encontrado pelo método Cintra. E para finalizar, tem o método Decaux-Quaresma, que é bem semelhante também. Aqui a gente vai ter uma tensão admissível de alfa para areias 0,5, o C para areia 0,4, certo? Para o método Decaux-Quaresma, esse NP é a média do NSPT da cota de assentamento, uma camada acima e uma camada abaixo. Então, vamos voltar aqui para a gente ver novamente nossa sondagem. Então, aqui eu tenho 26 na cota de assentamento, 10 na cota acima e 29 na cota abaixo. Então, aqui, quem vai ser? Vai ser uma média de 10 mais 26 mais 29, dividido tudo por 3. Isso tudo vai estar dividido por um fator de segurança, que para o Decaux-Quaresma é 4, certo? Então, essa tensão admissível vai dar para a gente um valor de 1, aproximadamente 0,8 MPa, certo? Ainda é bem maior do que a utilizada, do que a gente encontrou em Cintra e em Alonso. Então, eu vou utilizar a tensão admissível de Cintra, certo? Que foi a menor, que foi 0,55 MPa. A gente vai utilizar essa tensão admissível para calcular a base, certo? Que é a tensão admissível do solo, isso. Então, vamos para os dimensionamentos agora. Então, pessoal, dimensionamento da base, eu tenho que a tensão na minha base tem que ser menor que a tensão no solo. Então, quem vai ser a tensão da minha base? O N sobre a área da base tem que ser igual à tensão admissível do solo, que é 0,55. Então, quem é o N? É a carga que está chegando, que no caso vai ser 2.000 kN, certo? Eu não vou majorar, então vou até colocar um NK aqui, sobre a área da base. Isso aqui tem que dar para a gente, transformando já, isso aqui lembra que é MPa, então para ficar mais fácil transformar em KPa, 550 KPa, certo? Então isso vai dar para a gente uma área de base de 3,64 metros quadrados, certo? Essa é a nossa área da base.
Então, quem vai ser o nosso diâmetro? Simples, a área da base, como é circular, é π vezes d da base ao quadrado sobre 4. Então, fica fácil a gente achar que o diâmetro da nossa base vai ser igual a 2,153 metros. Então, a gente vai arredondar para o diâmetro da base igual a 2,20 metros, certo? A gente já sabe, então, quanto vai ser o nosso diâmetro da base. Agora, calculando o fuste. A nossa norma de fundações diz que a tensão máxima que eu posso ter no fuste é de 5 MPa. Então, mesmo que eu use um FCK de 20 MPa, eu tenho que considerar um FCD de 5 MPa. Logo, o que eu tenho? Eu tenho que a carga sobre a área do fuste, então, N sobre a área do fuste é igual a 5 MPa. Só que lembra que agora eu estou dimensionando o concreto, então isso aqui tem que ser um ND, certo? Então, tenho que majorar essa carga, então fica 1,4 vezes 2.000 sobre a área do fuste é igual a, transformar também em kPa, 5.000 kPa. Isso dá para a gente uma área do fuste de 0,56 metros quadrados. Aí a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez para a base. A área do fuste, como é um círculo, é π, diâmetro do fuste ao quadrado, sobre 4. Logo, o nosso diâmetro do fuste tem que ser igual a 0,84. Então, a gente vai adotar um diâmetro do fuste de 0,85 metros, que é maior do que o mínimo de 80. Então, por fim, basta calcular a altura do tubulão. Lembrando que a altura do tubulão tem que seguir aquela regra, pessoal. Aqui, ó, aqui o rodapé. Pá. Essa altura do tubulão aqui, isso aqui tem que ser 60 graus por norma. No máximo 60 graus. Então, o que eu tenho? Eu vou ter que, uma formulação simples, já muito usada, que é que esse H, vou chamar aqui de H1, H1 ele é igual a 0,866, que multiplica o diâmetro da base menos o diâmetro do fuste. Isso para chegar nesses 60 graus. Então, eu tenho que meu H1 vai ser 0,866, que multiplica o diâmetro da base, 2,20, menos 0,85, certo? Então, nosso H1 vai ser 1,169 metros. Logo, a gente vai adotar um H1 igual a 1,20 metros. E, por fim, a alturazinha de rodapé, vou chamar aqui de HR. Geralmente, até 400, 500 toneladas, a gente usa 20, certo? Acima disso, a gente já passa a usar 25. Então, vou colocar aqui 20 centímetros. Logo, o H total da base vai ser 1,20 mais 20, que vai dar 1,40 m. Então, só para finalizar nosso vídeo, pessoal, o que a gente encontrou? A gente sabe que toda a altura aqui do nosso tubulão, certo, é de 9 metros, porque foi a cota de assentamento que a gente achou mais conveniente. A gente sabe que a nossa altura aqui de base, ela é dividida, ela tem 1,40 m total, sendo que 20 centímetros são só do rodapé, certo? A gente sabe que o nosso diâmetro do fuste é de 85 centímetros. E a gente sabe que nosso diâmetro da base é 2,20 metros. Então, com isso, a gente mencionou todo o nosso tubulão. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. E, claro, curta e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!